Então, ameaças, a validade e questões ou problemas ou aspectos relevantes da interpretação. Então, na verdade, o que pode nos conduzir a uma conclusão equivocada, eu diria, né? Então, vieses, né? Confundimento, se a gente não controlar para confusão, a gente também pode ter uma conclusão equivocada. E interação, porque se ela existe, a gente ignorar também, a gente vai ter uma conclusão que vai ser equivocada para os grupos para os quais existe interação, né? Então, é bem o que a gente vai trabalhar na disciplina e por isso que daqui em diante a gente vai utilizar esse livro do professor Moisés Sclot, que ele é brasileiro, né? Ele vive nos Estados Unidos há muitos anos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Eu lembro do Congresso de Epidemiologia que teve em Porto Alegre há muitos anos, ele também deu assessoria, principalmente mais ao início do estudo ELSA, um epidemiologista muito experiente e extremamente simpático. Né? Então, quem já conhece deve concordar comigo. E, então, falando especificamente sobre vieses, tá? Que é o início do capítulo 4 que a gente vai trabalhar hoje. Viés, mesmo quando a gente usa o termo de forma coloquial, né, é uma distorção, né? Então, é quando a gente tem uma conclusão que sofre um erro que é sistemático em relação a verdadeira, no caso, associação, né? Então, se a gente tem uma associação e a gente encontra uma conclusão que está distante dessa associação de forma sistemática, sempre tendendo para um lado, seja uma associação de maior magnitude ou de menor magnitude, por exemplo. Né? Ele fala o quanto é importante a gente diferenciar erro sistemático de erro aleatório, né? Que é o que ele fala aqui, né? Que, então, o erro sistemático é justamente isso, ele vai ter uma tendência a puxar para um lado, digamos assim, a associação, enquanto que o erro aleatório, ou o erro amostral, né, do estudo, tem a ver com a variabilidade que seria natural ou esperada por a gente estudar apenas uma amostra e não todo o universo da população para quem a gente gostaria de generalizar os resultados, né? E viés, então, pelo menos o Sclot aqui traz como, então, um erro, né, uma distorção, que se deve ao processo do estudo. Então, seja principalmente no delineamento. Então, viés, depois ele vai apresentar, né, vieses de seleção e viés de informação, são as principais classificações, justamente porque a gente desenha o estudo pensando em qual amostra, quais serão os critérios de inclusão, exclusão, quais os instrumentos para a coleta das informações, então, questionários, exames. Então, justamente no processo de delineamento, né, as decisões que o pesquisador toma e a maneira como ele define o processo para seguir esse desenho do estudo, né, é o que pode acabar acarretando em viés, tá? Então, aqui ele coloca confusão, né, confundimento como algo separado que vem depois. Eu acho que para mim também é bom organizar as ideias assim dessa forma, porque confundimento não é bem um problema ou não é culpa do pesquisador. Confundimento é porque, como a gente já vem falando lá no simulado, né, quando a gente tem variáveis, características, hábitos que andam juntos, né? Então, a gente funciona, do ponto de vista comportamental, né? Às vezes em combos, né? Então, sei lá, alimentação pouco saudável, não saudável, sedentarismo,
de álcool, tabagismo, então são coisas que podem mais frequentemente andar juntos, né? Então, pessoas que têm um ou mais desses hábitos mais frequentemente tendem a ter os outros também. E isso não é culpa do pesquisador, isso é parte da descrição da realidade. A única coisa, então, como depois a gente vai ver em capítulos posteriores, a gente precisa considerar a complexidade da realidade, tá? Então, assim, o viés é um problema no processo do estudo, sendo assim, de certa forma, é culpa do pesquisador, né? Eu estou sendo um pouco caricata, um pouco forçado por aqui em dizer que é culpa do pesquisador, porque às vezes é a única maneira viável de estudar aquele tema, né? Mas é um risco de viés que é assumido, né, pelo pesquisador no momento que ele desenha o estudo, tá? Nesse sentido. Confusão, obviamente, ele também vai ter culpa se ele não considerar, não ajustar, não controlar para confusão, confundimento, mas é mais consequência da própria realidade, de como as coisas existem, do que resultado da forma como o estudo foi conduzido. Tá? Então, é isso aí. Essa ilustração aqui fosse representada aqui pelo centro, né? Então, por exemplo, se é feita uma revisão sistemática da literatura, em que se tenta incluir os estudos com menor risco de viés, enfim, a média dos resultados dos vários estudos, porque cada um vai ter a sua amostra, né? Seria mais próximo do real efeito, da real associação entre exposição e desfecho, né? Então, sei lá, expressa aqui nesse centro, tá? A média ponderada de todos os estudos que foram feitos. Quando a gente tem um desvio desse centro, pode ser por um erro aleatório, né, que a gente estava falando antes, que é uma variabilidade, né, natural também, ou esperada, pelo menos, então que se deva ao acaso dentro da gama possível de valores, mas quando esse afastamento do verdadeira associação se deve por uma tendência introduzida no processo de seleção dos participantes ou no processo de coleta das informações do estudo, aplicação de questionários e exames, a gente tem um distanciamento que se deve ao viés. Daí ele segue, ele fala em formas de evitar viés ou de controlar viés, né? Então, uma delas é pensar muito bem no delineamento do estudo, né? Então, no processo de seleção e de que forma se vai atender a testar a hipótese que se tem, né? Então, como que a gente vai fazer, como vão ser os questionários, quais são os procedimentos que a gente vai ter no estudo, né? Então, isso precisa tempo e reflexão. Tem um capítulo posterior, não está dentro dessa disciplina, mas é um dos capítulos do SCO que são legais, que é a parte de controle de qualidade. Então, quem está envolvido assim, no estudo que tem coleta de dados, ele traz, assim, aqui depois ele até pincela algumas coisas, né? Quando falam em garantia de qualidade, então são os procedimentos adotados antes de ter os resultados. Então, por exemplo, para a garantia da qualidade do estudo, a gente faz manuais, a gente faz treinamentos, a gente planeja fazer e executa periodicamente certificações. Então, a gente precisa ter manuais bem feitos, a gente precisa ter treinamento, a gente precisa ter certificação. Ou seja, por exemplo, após o treinamento, o assistente de pesquisa, enfim, que vai aplicar um questionário, ele é supervisionado, tá? Então, pode ser por observação, para ver como que ele interage com a pessoa que está respondendo o questionário, ou ele pode também ouvir gravações. Então, você pede autorização para gravar a entrevista e depois alguém ouve essa entrevista para poder certificar que a pessoa seguiu todos os passos necessários, conduziu a entrevista da maneira correta, se for uma entrevista. Então, é tudo aquilo que a gente faz mesmo antes de ter os resultados, tá? Então, isso é garantia de qualidade. Controle de qualidade
seria quando a gente analisa, por exemplo, vocês talvez tenham ouvido falar, alguns aferidores podem ter uma tendência a digitar um número no teclado, né? Então, sei lá, uma coisa de digitação, ou pode ser ter um observador ali que tem uma tendência a arredondar as coisas para baixo, né? Ou de alguma maneira, tá interpretando o que não deveria fazer, ou está induzindo uma resposta que se distancia dos outros colegas. Não teria por que um observador ter sistematicamente respostas diferentes dos outros observadores. Então, isso é um tipo de avaliação de controle de qualidade, eu analisar os resultados por observador, né? Eu posso ter medidas repetidas, 2 observadores realizando a mesma medida para ver o quanto que eles concordam, né? Eu posso ter medida de validade no estudo, então 2 procedimentos que medem a mesma coisa. Então, por exemplo, consumo alimentar numa subamostra, além do questionário de frequência alimentar, eu tenho recordatórios ou registros alimentares, aqueles em que por vários dias, né, ao longo do dia inteiro, a pessoa registra tudo que come, diferente de perguntar no último ano o que ela comia. Então, é uma validade relativa, né, ver o quanto esses instrumentos diferentes concordam. Então, tudo isso são medidas que são mais chamadas de controle de qualidade. Então, são coisas complementares que são importantes ser feitas e que podem ajudar a evitar que os estudos tenha vieses que depois vão comprometer a conclusão. E aqui alguns procedimentos analíticos para tentar estimar o quão enviesado é. Então, eu vou dizer para vocês, eu não sou padrão ouro, tá? Já que a gente está falando dessas coisas conceituais. Eu não sou padrão ouro, mas faz tempo que eu leio coisas relacionadas. Eu não vejo, assim, nos estudos fazendo correção para viés, sabe? É muito raro, assim, até não sei se tem alguém na turma que tem experiência com isso, ou que tem ali imputação de dados, assim, é possível, mas a grande maioria das publicações não costuma fazer isso, né? Porque para a gente poder corrigir na análise de dados vieses, a gente deveria saber qual é a magnitude da distorção ocasionada pelo viés. Isso é bastante difícil, né? Então, é mais comum de ver, e depois ele vai mencionar, na hora de analisar os dados, a gente fazer o que às vezes se chama de análise de sensibilidade. Se a gente acha que tem um subgrupo ali que pode ter respostas que estão distorcidas, sei lá, são erros de classificação especificamente para um conjunto de pessoas que têm determinadas características, numa análise de sensibilidade, ou seja, para ver se a conclusão do meu estudo é robusta, eu excluo esse grupo de pessoas e vejo se a conclusão se permanece a mesma. Isso sim, isso é bem, bem comum. Acho que a grande maioria dos estudos faz alguma análise de sensibilidade, ou seja, exclui, né, alguns indivíduos em que os resultados são muito extremos e por isso, por exemplo, questionário de frequência alimentar, a pessoa diz que consome diariamente mais de 6.000 calorias. Provavelmente essa pessoa não entendeu como funciona o questionário de frequência alimentar e essa resposta que ela deu é equivocada e não é verdadeira nem para ela mesma, né? Porque diariamente comer mais do que 6.000 calorias, essa pessoa deveria ser enorme, né? E às vezes não bate com a avaliação nutricional, por exemplo, então eu posso excluir essas pessoas do estudo, por exemplo. Então, isso sim é mais comum do que a pessoa que respondeu isso, eu estimar quais são o peso e altura dela e atribuir a ela um consumo alimentar com base nessas características de peso, altura e atividade física. Isso eu não vejo, tá, nos estudos, mas seria uma alternativa possível, tá? Eu acredito que ela não é muito utilizada justamente isso, porque já não tem como se comprometer a dizer qual é o resultado correspondente, né, atribuído ao viés, né, para a gente poder corrigir ele. Ok?
ok? Bom, então a maioria dos vieses, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, que seriam viés de seleção e viés de informação. Às vezes tem nomes diferentes, mas que se enquadram, né, nesses dois grandes tipos, né. O viés de seleção é tudo aquilo que tem a ver com o processo de inclusão dos participantes na pesquisa. Então, se eles tiverem probabilidades diferentes de serem incluídos no estudo de acordo com as características e participarem do estudo, então, só porque eu sei que a maioria de vocês está fazendo EP60, por exemplo, sei lá, um ensaio clínico randomizado, um dos delineamentos que é menos suscetível a uma série de vieses, mas ainda assim não é livre de vieses, né? Então, se faz aquele sorteio para definir quem vai para o grupo intervenção, quem vai para o grupo placebo. Se essa lista não for mantida em sigilo e, de alguma maneira, o pesquisador, às vezes até na melhor das intenções, porque, sei lá, chega uma senhorinha muito debilitada, que já tentou uma série de outros tratamentos, o prognóstico é bastante ruim, ele pode ter uma tendência a incluir no grupo intervenção droga inovadora, justamente para que ela tenha uma perspectiva diferente. Então, pode, no final, se isso de fato acontecesse, ter no grupo intervenção pessoas mais doentes ao início do estudo do que no grupo controle, né? Então, as pessoas mais gravemente doentes, nesse exemplo hipotético que eu dei, teriam uma probabilidade maior de participar do grupo de intervenção do que no controle, um viés induzido no processo de seleção, né, dos participantes pelo pesquisador. Então, para isso não acontecer, tem uma série de procedimentos para manter o sigilo da lista de randomização, né? Um dos exemplos que podem ser classificados como um viés de seleção é o viés de vigilância médica. Então, a gente falou isso lá no simulado, um dos colegas trouxe também essa questão, e aqui ele fala que, por exemplo, se a gente pensar mulheres que usam contraceptivo oral, elas, por usar, não necessariamente elas precisam de orientação médica para isso, mas grande parte das mulheres que faz uso de contraceptivo oral consultou a um médico, enfim, para iniciar esse medicamento, né? Então, qualquer doença que seja subclínica, por exemplo, diabetes, a gente tem sintomas de diabetes muito tardiamente em relação ao aparecimento da doença, que é definida por um exame laboratorial, por exemplo, que é a glicemia, né? Então, essas mulheres que usam contraceptivos orais, elas, se encontrar uma associação com diabetes, possivelmente num estudo observacional possa ser simplesmente porque elas têm mais acesso a fazer o diagnóstico, uma probabilidade maior de serem submetidas a um procedimento diagnóstico do que mulheres que não procuram, não fazem uso de contraceptivo oral por não ter esse acompanhamento médico. Então, isso seria um viés chamado de vigilância médica. Aquela situação de vasectomia e câncer, né? Então, também o câncer, para apresentar sintomas, é bastante tardiamente em relação a um exame, seja de qual tipo for, para detecção do câncer, né? Então, talvez os homens que fazem vasectomia, eles também tenham acesso ao serviço de saúde mais fácil do que homens que sequer fizeram vasectomia, né? Então, pode ser, é possível imaginar um viés de vigilância médica nessa situação. Bom, viés de informação, então, é quando a gente tem um erro de classificação. Então, não é mais na inclusão dos participantes do estudo, mas uma vez que eles estão dentro, na hora que eu tenho que classificar eles em expostos, não expostos, tendo o evento de interesse ou não tendo o evento de interesse, né, desfecho, enfim,
eu posso ter um erro de classificação. Então, sei lá, nessa ilustração aqui, se eu tiver uma tendência a classificar que os casos são mais expostos, sei lá, para um viés de memória. Então, aqui só para dizer que tem uma tendência que eles estejam concentrados nessa casela aqui, eu vou ter uma associação entre exposição e desfecho por um artefato originado pelo viés de informação, né, que é esse erro de classificação que está tendencioso dessa casela aqui. Um exemplo, então, em Lance ele deu um exemplo aqui de viés de seleção, falou da vigilância, né, médica. Um exemplo de viés de informação seria o viés de memória, em que a informação que depende do participante é influenciada pela memória, né, dele, sim, nos dá informação, e pode ser diferenciada, por exemplo, se é um caso controle, que os casos tendem a ruminar aquela, que nem a gente estava falando na aula passada, é natural que o ser humano tente explicar o porquê que as coisas acontecem na vida. Então, por exemplo, os casos terem uma facilidade para lembrar ou que acabem hiperestimando alguma exposição passada. Aqui ele tem um exemplo hipotético, deixa eu ver se eu rabisquei. Não. É um exemplo hipotético de um estudo de caso controle, que a princípio não tem nem viés de informação, nem confundimento, então é como se a realidade pudesse ser expressa por esses dados aqui. Só que foi estudada toda uma população. Então, esse é um exemplo de por que fazer um caso controle, porque às vezes eu não tenho tempo nem dinheiro para poder estudar todos os não casos. Para situações como essa, em que a gente não tem condição de estudar toda a população, a gente faz um processo de amostragem, que eu acho que vai estar aqui, que em vez de estudar todos os casos, que eram 1.000, ele estudou 500, né? 50%, a metade dos casos, e estudou só 10% dos controles. Lembra que aqui era 1.800, 7.200, você está estudando só 10%. Então, essa é a motivação para fazer um estudo de caso controle, é não ter que estudar toda a população. Então, assim, câncer de cabeça e pescoço. Nossa, se a gente for fazer um inquérito populacional, a gente vai ter que bater na porta de muitas e muitas pessoas até encontrar um caso de câncer de cabeça e pescoço. Né? Então, a gente vai nos hospitais de referência e mais facilmente a gente capta o número de casos e acaba comparando com não casos. Então, a vantagem é não ter que estudar todo o universo de não casos. Bom, então, esse exemplo aqui, só para comparar com a tabela anterior, ó, a verdadeira associação seria de 4. Aqui é uma razão de chances, né? E aí, aqui, se não tivesse viés, a gente teria a mesma associação de 4. Tá? Deixa eu só ver o que eu pulei aqui. É isso que ele está falando aqui em amarelo. Estratégia para poder captar os controles é pegar controles que também são controles hospitalares, né? Porque um dos problemas do viés de memória é que nem a gente começou a falar antes, quem está doente tende a ter um processo, né, de, sei lá, chama de ruminar, né, os acontecimentos da vida, e podem refletir bastante sobre tudo que aconteceu na vida, então mais facilmente está pronto para responder alguma coisa, e aí a gente vai encontrar uma exposição maior dessas pessoas. Se eu incluir controles que também são doentes, então que têm outras doenças, né, que foram captadas na mesma instituição, no mesmo hospital, do que os casos, então provavelmente são oriundos de uma mesma origem populacional, que não foram parar no mesmo serviço de saúde, né? Essas pessoas, elas também têm doença, embora não a mesma doença que define o desfecho para ser caso, né? Então, esse processo de ruminação, talvez eles também façam mais do que a população em geral. Então, essa é uma razão
além da viabilidade operacional de pegar no mesmo lugar o controle, essa seria uma justificativa. Então, aqui ele traz na tabela um exemplo, e essa, digamos assim, é o grande formato do livro do Sklopp. Ele faz demonstração matemática daquilo que a gente ouve falar, tá? Então, por exemplo, que eu ouvi falar, se for ler um livro, vai estar escrito, né, por exemplo, que nem tinha aquela primeira ilustração, né? Se eu tiver uma tendência dos casos mais frequentemente relatarem a exposição, seja por um viés de memória, do que os não casos, né? Então, eu vou estar aumentando a associação, a magnitude da associação, que a verdadeira, como está na outra tabela, era de 4, né? Eu passo a encontrar de 6. Então, ele numericamente, ele nos demonstra como é isso, né? Então, se eu tiver um desvio, lembra que era os casos, metade deles referiam à exposição passada, tá? Então, isso seria a realidade, tá? Eu sei que é a realidade porque ele apresentou lá em cima. Então, realidade hipotética. Se eu tiver uma tendência que os casos hiperestimem a exposição passada, em vez de 50% deles referir a exposição, 60% passem a referir. Se tem parte deles passam a referir mais a exposição, esses caras deixam de dizer que não eram expostos, né? Então, por isso que aumentou aqui e diminuiu aqui, né? 10% daqui passou para cá. E aí, o que acontece é que a razão de chance passa a ser 6, tá? Quem não tem muita prática, tá? E nunca parou para refletir muito, às vezes a gente aprende de uma maneira meio tipo um robozinho, fazer sem pensar muito, aprende que a razão de chances é o produto que dividir 250 vezes 720 e dividir por 250 vezes 180, né? Talvez esse seja mais fácil de operacionalizar a continha, mas não necessariamente. Mas, na verdade, o que a gente faz num estudo de caso-controle, a gente tem um conjunto de pessoas que têm a doença com um conjunto de pessoas que não têm doença. Então, a gente compara as chances de exposição passada e por que as chances e não a prevalência ou incidência que a gente faz num outro estudo. Porque aqui os denominadores não fazem sentido porque eles são escolhidos pelo delineamento do estudo, que foi a proporção de casos para controles é definida pelo estudo. Tipo, é mais comum ter meio a meio, sabe? Para cada caso eu tenho um controle, por exemplo. Aqui ele botou, não necessariamente assim, ele botou 50% do universo de casos, 10% do universo de controles. Então, mas foi ele que decidiu, por isso que ele não pode usar o denominador avaliado. Então, num estudo de caso-controle, o máximo que a gente pode fazer é comparar as chances. Então, é 250 para 250, que é o que está aqui, são as chances de exposição entre os casos, dividido pelas chances de exposição dos controles, que é 180 para 720, que é o que está aqui. Então, a razão de chances, então as chances de exposição dos casos para os controles dá 4. Às vezes a gente aprende num livro que quer nos ajudar que razão de chance é esse vezes esse, dividido por esse vezes esse, mas a pessoa nem parou para pensar por que é assim. É porque dá na mesma, né? Passa para o outro lado, multiplicando a continha vai dar certo também. Tá? É só para quem estranhou quando viu isso. Tá. Então, aqui ele dá um exemplo de, por exemplo, as mulheres que participam de um rastreamento para câncer de mama, elas são mais provavelmente... Elas têm fatores de risco mais provavelmente que as mulheres que não procuram rastreamento de câncer. Então, por exemplo, história familiar, né? Então, uma mulher em que a mãe, de repente, já, sei lá, faleceu por câncer de mama, talvez essa mulher vai estar muito mais preocupada com ela ter ou não câncer de mama e se tiver a oportunidade, como um programa de rastreamento, de fazer o exame, ela vai procurar. Então, acaba que as mulheres que procuram rastreamento mais frequentemente têm fatores de risco, como a história familiar. Se essas pessoas, então, que procurarem esse rastreamento forem comparadas com a população em geral, a gente pode ter
uma superestimativa da magnitude da associação entre, por exemplo, esse fator de risco, história familiar e a presença da doença. Tá? Porque as duas coisas estavam associadas desde a origem no processo de composição dos grupos, ou seja, no processo de seleção. Se ambos os grupos forem selecionados da mesma origem, no entanto, então era mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Se eles tivessem a mesma origem, a mesma unidade de saúde, daí a gente não tem essa situação e acaba que ambos os grupos têm igual probabilidade de ter ou não os fatores de risco, porque eles saíram do mesmo lugar, né? Então não foi artificialmente gerada até a conclusão, né, da associação entre as coisas, porque o processo de seleção favorecia essa associação. Tá? Aqui, esse aqui eu não sei se vai ajudar vocês, não para ser nada demais, ele só está colocando que a razão de chances observada superestima a razão de chances real em 50%. Tá? Então, se a gente, em vez de comparar a população do screening com a população em geral, que o screening tinha 50% a mais de probabilidade, né, de presença do fator de risco para procurar o screening para câncer de mama. Se eu tiver também exatamente a mesma tendência no meu grupo de comparação, como se tiverem a mesma origem, o mesmo viés aqui e aqui, como qualquer continha matemática, eles se anulam, né? Então, eu volto a ter uma associação não enviesada. Isso vale para viés de seleção. Depois a gente vai ver para erro de classificação. Erros não diferenciais não se anulam. Lá sempre vão afetar a magnitude da associação. E mesmo que matematicamente faça sentido, né, na prática é muito difícil saber, né, com certeza, se a mesma magnitude de viés se aplica para ambos os grupos de comparação, os casos e os controles, né? Então, é muito difícil a gente assumir que os controles que são lá de um outro hospital, de fato, vão ter o mesmo nível de viés, né? Seja em que aspecto for da seleção, porque tem a ver com as características da amostra, né? Como, por exemplo, a presença dos fatores de risco, né? Do que os que são originados na instituição dos casos, né? Então, a gente não tem como dizer, não, lá é 1.3 e não é 1.5, você não sabe, não consegue estimar isso, né? Mas é apenas uma demonstração matemática de que se a gente, de alguma maneira, tivesse como garantir que são equivalentes, não teria problema, né, na magnitude da associação. Aqui ele traz um exemplo de que, às vezes, a gente tem que cuidar, porque a gente quer que os controles sejam parecidos com os casos, mas, às vezes, a gente escolhe controles que eles têm uma tendência a não serem expostos pela origem que eles têm. Então, ele fala, por exemplo, se eu quero desenhar um estudo para avaliar a associação entre o consumo de café e câncer de pâncreas. E os controles, então, câncer de pâncreas, foram os controles, se eles forem selecionados com os pacientes que são atendidos pelos mesmos médicos, tá? Então, câncer de pâncreas, sei lá, tratado num serviço de gastroenterologia, tá? Ou oriundo de quem trata problemas do aparelho gastrointestinal, tá? Como referência para comparar quem tinha câncer de pâncreas. Ele cita como um exemplo de ter gerado uma associação espúria entre beber café e sem câncer, simplesmente porque os controles, por eles terem problemas gastrointestinais, então artificialmente eu escolhi um controle que não bebia café porque a condição que eles tinham gastrointestinal era desfavorável para beber café, né? Então essas pessoas às vezes toleram mal café e por isso não bebem café. Então os controles bebiam menos café do que os casos, mas isso também era um problema gerado pelo critério de seleção dos controles.
Aqui, depois ele dá um outro exemplo de incluir um estudo caso-controle, mostrou associação entre um medicamento, e aí eu na minha ignorância, não conheço, encontrou que seria um fator de risco para câncer de mama, mas na verdade também tem a ver com o processo de seleção, porque eles colocaram que eles excluíram os pacientes que tinham doença cardiovascular e justamente esse medicamento serve para tratar essa condição, então acabou forçando isso, né? A associação da medicação com os grupos de casos e controles, porque é isso, porque eles excluíam de um dos grupos quem tinha a doença. Excluíram só dos controles, né? Então, acabou gerando uma associação também pelo processo de seleção. Então, às vezes pode ser chamado como um viés de exclusão, mas na verdade é pelo critério de elegibilidade do delineamento. Perdas, ele está falando tipos de vieses ou nomes que a gente dá para vieses que também se enquadram como viés de seleção, né? Então, perdas de diferenciais ao longo do segmento também é um tipo de viés de seleção. É como se selecionasse só os que estão se beneficiando de alguma maneira ou estão bem ao longo do acompanhamento, né? Então, a gente está falando de ensaio clínico randomizado só porque é o delineamento menos suscetível a vieses, então fica mais fácil a gente pensar em algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo tratado com um medicamento e um grupo tratado com placebo, e eu começo a perder os participantes, isso pode ser de forma diferenciada ou não entre os grupos, né? Mas, de modo geral, se eu tiver mais perdas no grupo tratamento, é bem possível que os que estejam abandonando o estudo, eles possam ter efeitos colaterais, ou eles podem ter, de repente, não tá se beneficiando, né, da droga do estudo e acabam abandonando o segmento, e eu acabo tendo uma seleção natural dos bons. Então, eu comparar no final o grupo de intervenção com controle, comparando só quem conseguiu ficar no estudo, posso estar selecionando aqueles que se beneficiaram mais do estudo, né? Ou que tinham características que eram mais favoráveis a um prognóstico melhor do estudo. Então, por isso que é sempre importante descrever quais foram as perdas de segmento e quais foram as características dos participantes que foram perdidos. De modo geral, a gente preferiria que quem abandonou o estudo apresentava características semelhantes de quem ficou no estudo. Senão, todo o processo de amostragem, de seleção, de pareamento, se ela tiver um acompanhamento maior ou menor em um dos grupos, qualquer comparação final depois se torna mais difícil, né? Se essas perdas forem diferenciadas. Então, idealmente, deveriam ser similares às características de quem fica no estudo, de quem não fica. Partindo, né, para viés de informação e erro de classificação, falando de viés de memória, uma coisa que, no exemplo do simulado, a gente falava da possibilidade de viés de memória para vasectomia, lembra? E aí eu falei, eu não sei, mas eu acho difícil um homem esquecer ou não saber dizer se foi submetido ou não a vasectomia, mas é bem possível, né? E aí aqui ele traz, tá certo que envolve outros aspectos, talvez, que me fogem o conhecimento, mas aqui ele fala de circuncisão, um exemplo, né? Que eles pegaram a informação, né, dos homens se foram ou não circuncisados, e eles encontraram uma sensibilidade e especificidade de 44% e 82% comparado com o exame físico, tá? Então, eles validaram, de certa, a informação dos participantes. Aqui, não sei se numa amostra
do estudo, né? Porque se eu vou fazer exame físico em todo mundo, eu nem precisaria perguntar, né? Mas se o exame físico serve só para isso, né? Provavelmente o exame físico serviria para outras coisas. E eles encontraram uma sensibilidade de 44%. Ou seja, o que significa isso? Dos que foram circuncisados, apenas 44% referiram ter sido. Então, eu não sei, de novo, eu não domino essa área, mas talvez eles não se sentiram à vontade para dizer que sim ou que não, ou realmente não sabiam dizer, tá? Enfim, não sei como foi a pergunta no estudo, se compreenderam a pergunta, sei lá, mas só 44% dos que haviam sido, de fato, referiram que tinham sido circuncisados, tá? Me chamou a atenção, porque é o tipo de coisa que eu imaginei que não teria problema, né, memória, lembrar disso. Enquanto que dos que não foram circuncisados, 82% falou que não haviam sido. Então, teve erro de classificação, inclusive dos que não haviam sido, dizendo que sim tinham sido. Tá? Então, é o exemplo de uma informação que parece simples, né, mas mesmo em relação a isso, há um erro de resposta. Aqui, para quem não tem muito contato com o conceito de sensibilidade e especificidade, tá? É bem como eu mencionei. Sensibilidade é assim, dos casos, né? Então, dos casos, que eram 84, quantos foram captados? 37. Então, do total de casos, 44% foi captado pelo relato dos participantes. Então, a sensibilidade da informação dos participantes é de 44%. A especificidade é dos que não tinham sido circuncisados, que não eram, no caso, casos de circuncisão, tá? Pode ser a própria exposição aqui. Dos que não tinham, quantos foram verdadeiramente identificados como não tendo. Então, a especificidade é o acerto para a ausência da condição. E a sensibilidade é o acerto para a presença da condição. Bom, daí ele parte para viés de informação gerada pelo entrevistador, tá? Então, de novo, aqui para evitar, é manual, é treinamento, é certificação, inclusive certificação periódica, né? A garantia dos procedimentos adequados no estudo. Tive, então, fazer análises de controle de qualidade, então, confiabilidade, de modo geral, diz respeito à reprodutibilidade, à repetibilidade, tudo sinônimo, tá? Então, observadores diferentes deveriam classificar os participantes de forma igual, tá? Se não houvesse erro de observadores, se não houvesse erro do participante, porque às vezes ele muda a resposta, tá? Mas algum grau de concordância alta se espera quando dois observadores no estudo aplicam o mesmo instrumento para o mesmo participante, tá? Então, são medidas repetidas que nos permitem afirmar sobre a confiabilidade de determinado questionário ou exame, tá? Validade é quando a gente aplica procedimentos diferentes, com um dos métodos sendo um padrão ouro para comparação. Foi tipo circuncisão pelo autorrelato e circuncisão pelo exame físico. Então, numa subamostra, né, do estudo, você pode aplicar os dois métodos, o padrão ouro e o mais viável. Isso se faz em uma amostra, porque se fosse possível fazer um padrão ouro, eu faço só o padrão ouro, né? Ou aqui também a gente faz essas repetições entre observadores só para amostra do estudo, porque, de modo geral, não é viável para o estudo e nem para o participante ficar respondendo tudo duas vezes, né? Ou ser medido duas vezes para tudo que é procedimento do estudo. Bom, quando vai fazer a classificação, seja da exposição, seja para o desfecho, a gente pode mascarar, ou seja, tornar cego
quem faz a avaliação para aquilo que pode induzir uma resposta, né? Então, viés pode ser atribuído ao observador é quando ele tem uma conduta tendenciosa. Então, por exemplo, voltando a ensaio clínico randomizado, tá? Grupo intervenção e grupo placebo, tá? Nova droga. Quem vai classificar se o paciente sofreu ou não sofreu um infarto, sendo esse o desfecho do estudo, tem que estar cego em relação a qual era o grupo a que o participante pertencia, tá? Porque senão ele pode tender a concluir como um infarto definitivo no controle e um infarto não definitivo ou não sendo um infarto para os participantes que estão na droga inovadora, por exemplo. Tá? Aqui ele dá no texto uns exemplos de algumas coisas que são, por vezes, tendenciosas, no sentido de que algumas doenças que são mais frequentes em negros, doença renal crônica, acho que de algum tipo, se a pessoa que está classificando o evento como doença renal ou não, se sabe que a pessoa é negra, pode ter uma tendência a ter, porque é um dos fatores de risco para aquela doença. Ele fala também quando, então, a informação, né, do caso do paciente muda a leitura do aferidor, né? Então, aqui a gente cega o aferidor para essa característica. A gente continua, então, a ler depois e continua da 4.3 em diante. E na semana que vem a gente termina o capítulo 4. Beleza. Então tá.